Oi, gente, hoje o canal é meu, o Daniel tá de fora, eu comando o vídeo. Prazer, meu nome é Luísa. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. E hoje eu tenho uma convidada especial aqui para me ajudar no conteúdo, minha namorada, Luísa Cimei. Quem quiser acompanhar o conteúdo dela, onde é que a gente pode te encontrar? No Instagram, @fitluisacimei. E eu pretendo migrar para o YouTube, mas vocês não vão ser fãs do meu conteúdo porque eu vou falar de veganismo e vida fitness. É importante. Então, no vídeo de hoje, há pouco tempo atrás, eu coloquei nos meus stories a seguinte pergunta. Me mandem todas as dúvidas que vocês têm sobre faculdade, sobre engenharia de redes, sobre a UNB, que é a faculdade que a gente faz. E nesse vídeo a gente vai responder todas as perguntas que mandaram pra gente aqui. Então, só para dar um pouquinho de contexto para vocês, eu faço engenharia de redes na UNB. E eu faço engenharia elétrica. E ela já tá formando. No caso eu me formo no próximo semestre. Próximo mês eu apresento meu TCC. Acho que vou pela ordem. Vai ser mais pra você, né? Mas tudo bem. Eu fico aqui pra dar um apoio. Porque, pra quem não sabe, a elétrica tem uma rixa bem grande contra redes. Então eu tô aqui para deturpar a imagem do curso de redes. Brincadeira. Redes é melhor. Não, a elétrica é melhor. Redes é tipo assim, um pequeno ramo da elétrica. Assim como as outras engenharias. Não vou falar isso, senão ninguém vai gostar de mim. Internet é mais importante do que eletricidade, hein? Deve ser. É sim. Porque com certeza você tem internet sem eletricidade, né? Eu disse que é um sub-ramo. Então, começando aqui pela pergunta do Glênio. Como é a faculdade de engenharia de redes? Você pesca. Parei. Ele nunca mais vai me chamar pra nenhum vídeo. Desculpa, gente. Vai. Mas a gente tá gravando um vídeo. Vai. Na minha opinião, o curso de engenharia de redes, pelo menos lá na UNB, é um curso muito bem estruturado. Eu concordo com a ordem que as matérias são dadas. Eu acho que as matérias que são dadas são bem relevantes. E diferente de alguns lugares ou de algumas outras faculdades que, por exemplo, dão só o conteúdo de redes de computadores, o meu curso é engenharia de redes de comunicações. Então eu vejo todas as formas de comunicações, não só de internet e redes de computadores. Eu vejo telecom também. Então metade do meu curso é mais ou menos redes de computadores e outra metade telecomunicações. Então também faço muitas matérias de elétrica e as de telecom são as mais difíceis do meu curso. Graças a Deus eu já acabei com todas. Mas resumindo a minha resposta, eu acho que é um curso muito bom e muito difícil por causa de telecom. Se você puder fazer alguma engenharia que tenha só redes de computadores, talvez seja mais fácil, mas a de redes de comunicações é pesada. Mas assim, como qualquer engenharia tem aquela cadeia básica de cálculo 1, física. cálculo 2, cálculo 3, física. Essa parte aí também é um pouco tensa. Então essa parte inicial também é bem punk de cálculo e física, mas a gente até fica zoando as outras engenharias, porque esse outro povo aí de civil, o meu antigo curso de ambiental, eles acabavam essas cadeias básicas de cálculo e física e depois o curso ficava bem mais fácil, bem mais leve. O nosso continua difícil e até piora. O nosso curso piora. Então, assim, cálculo e física são as matérias fáceis do nosso currículo. Enfim, é difícil, mas na minha opinião vale super a pena. Agora uma pergunta do meu amigo de engenharia de redes, lá na UNB. Então vou mandar um abração aí pro grande Nelson. Mandou a seguinte pergunta. Pretende tirar o CCNA ou ir direto para Dev, ou seja, virar desenvolvedor? E atualmente eu trabalho como desenvolvedor full stack. E para quem não sabe, o CCNA é uma certificação da área de redes de computadores. E até início desse ano, eu ainda não sabia mais ou menos em que área eu queria atuar. Então, eu ainda não tinha muita certeza se eu iria trabalhar com rede de computadores, com administração de sistemas, eu ainda não tinha muita certeza. Mas agora eu já tenho certeza e eu quero ser desenvolvedor, eu quero continuar atuando nessa área. E mais pra frente desse vídeo eu vou explicar por quê. Então, eu não pretendo tirar a certificação do CCNA e nem nenhuma outra aí de Linux, ou sei lá, vou focar 100% no desenvolvimento. Próxima pergunta é do Maganês. Eu acho que pronunciei certo. Ele diz o seguinte: eu faço sistemas de informação e tô ciente que faculdade tem muita besteira. Como que eu melhoro e fico mais preparado? Se eu pudesse dar um conselho para alguém que está entrando na faculdade, seria o seguinte:
você não sai preparado para atuar em área nenhuma assim que você se forma. Então, por exemplo, eu estudo telecomunicações, estudo redes de computadores, estudo programação, mas eu não saio pronto para atuar em nenhuma dessas áreas na faculdade. Então, se você acha que você está aprendendo coisas velhas ou mais antigas, a recomendação que eu tenho para você é, enquanto você está fazendo faculdade, principalmente quando melhorar um pouquinho a grade aí, quando você estiver se formando, coisa do tipo, comece a estudar mais para a área que você quer atuar. Então, você quer ser desenvolvedor. Aí você compra algum curso online de desenvolvimento, faz ele. Você quer ser sysadmin. Então, compra alguma prova de certificação, estuda para ela, porque o intuito da faculdade não é te preparar para o mercado. O intuito da faculdade é te dar uma base. É você sair com aquela mentalidade de engenheiro, aquele mindset de engenheiro, de cientista. Tenha isso em mente. Se você quiser sair preparado, estude mais para o final do seu curso ou quando você tiver tempo livre, para aí sim você sair preparado e com uma base teórica. E você pode procurar quando você já tiver esse direcionamento de saber o que você quer fazer, começar a procurar empregos ou estágios na área, porque é só na prática que você vai aprender. Mas claro que esses cursos, essas formações por fora ajudam muito, porque realmente a faculdade você não vai sair de lá preparado para trabalhar. Próxima pergunta aqui do Everton. A faculdade ensina a programar ou não? Na minha, não. Engenharia elétrica, não? Não. Eu fiz o quê? 2 matérias de programação. Acho que engenharia elétrica é a engenharia que menos programa, então eu não posso dizer muito. Pelo menos lá na UNB, das engenharias dessa parte de elétrica, que são engenharia elétrica, de redes, de computação e mecatrônica, que também é chamado de automação em outros lugares, a que menos vê programação é elétrica. Então, você fez uma matéria, né, que é Introdução à Ciência da Computação. Em elétrica... Eu não tenho essa lógica de algoritmos e... Então, em elétrica, pelo menos, ela teve uma matéria exclusivamente de programação, aí onde você aprendeu C++, né? Não, foi C. Foi C? Então, Mas hoje em dia ela é em Python. Ah, sim. Então você aprende lá os fundamentos de programação e depois você continua usando programação, mas indiretamente, né? Para fazer trabalho, para fazer essas coisas, não para aprender software em si, né? Não. Agora, engenharia de redes, pelo menos aqui na UNB, a gente tem uma matéria de computação para engenharia, em seguida a gente tem algoritmos e estruturas de dados, e de software, especificamente falando de software, essas são as únicas matérias que eu tenho. Depois eu continuo aplicando, mais do que elétrica, mas indiretamente. Então eu usei também os meus conhecimentos de programação, também na matéria que ela fez de sistemas microprocessados, eu usei em fundamentos de redes 1, fundamentos de redes 2, agora eu estou usando em projeto transversal. Pelo menos para a parte do meu curso, que é de engenharia de redes, a minha opinião é que sim, você aprende a programar. Mas você aprende a programar. Agora, você não aprende desenvolvimento web, desenvolvimento mobile. Não para o mercado. E não para o mercado. Você aprende C, C++, no máximo um Python ali. E nada aplicado ao mercado de trabalho ou que estão precisando hoje. Então, sim, você aprende a programar. Mas você não sai preparado para atuar em nenhuma área. Próxima pergunta aqui, na verdade é mais um desabafo. Uma página muito boa que eu sigo aqui, vocês devem seguir no Instagram também. É o devops.daily. Mandou aqui. Tô quase trancando, não me agrada nada no meu dia a dia, trabalho com Linux e DevOps. Forças Guerreiro. Forças Guerreiro. Eu ainda acho que vale a pena fazer faculdade, você ter esse currículo aí para te apoiar em momentos difíceis vale muito a pena. Você precisa passar por muitas dificuldades, porque você tem muitas matérias que você não vai usar no seu dia a dia, a maioria das matérias que a gente faz não é nada aplicável para o dia a dia e isso desanima muito. Pra mim também, eu fico desmotivado quando eu chego aqui no meu dia a dia, eu programo em JavaScript, uma parada super alto nível, eu tô ali fazendo site, aplicativo, aí eu chego na faculdade, eu tô fazendo algum algoritmo em C para resolver um problema que é inútil, ou já foi resolvido antes, e eu não sei por que diabos eu tô fazendo isso. Então a galera de redes aí, nossa, eu perdi a noção de quantas vezes eu tive que programar a porcaria do algoritmo de Dijkstra. E nossa senhora, eu devia tatuar na minha testa aqui, Dijkstra. É verdade. E desanima. Assim, é inútil. Eu não vou usar isso no meu dia a dia. Mas é aquilo que eu tinha falado antes, Lu, também. E é pra te dar a base. Então, Força Guerreiro vale a pena.
Um dia acaba. Infelizmente, no Brasil ainda é muito importante. Eu acho que para a área de vocês, não é Infraestrutura. tão pedido assim quanto em outras, mas ainda é importante. E se você quiser trabalhar fora, você precisa. Na hora de você pegar algum visto para algum outro país, ter graduação faz muita diferença. E eu acho que vocês deviam aproveitar que vocês são dessa área incrível, que só vem crescendo, e procurar vagas fora, porque Procurar vaga no exterior tá é muito uma ótima bom. oportunidade. É um mercado muito bom, gente. Próximo aqui é do Matheus. Como é estágio na sua região para sua área? Aqui é raro abrir vaga para minha engenharia. Eu lembro de conversar com você no direct, você disse que faz engenharia mecatrônica, se eu não me engano. E aqui em Brasília também é um pouco complicado o estágio para essa área. E aqui em Brasília realmente não é um foco tecnológico, então... Gente, aqui é a capital do serviço público. Só aqui tem só servidor, aqui é só concurso, não aqui só tem servidor público. Não é essa vibe. Então, tecnologia aqui é bem ruim. Mas eu posso dizer que a área de programação aqui, ela é relativamente boa. Quando a gente vai procurar algum estágio aqui, geralmente a gente recorre para grupos de Facebook, WhatsApp das nossas turmas Lá no Facebook a gente tem um grupo de engenharia do Departamento de Engenharia Elétrica, o ENE, né? Então lá o pessoal só posta vagas de computação, redes, elétrica e mecatrônica. E a que mais tem de longe é de desenvolvimento, de programador. Às vezes não necessariamente para só desenvolvimento web, mas programadores em geral é o que mais tem lá. Às vezes não é nem para um programador especificamente, é tipo para alguém de elétrica, para trabalhar em alguma obra, algo do tipo, eles pedem lá que você saiba bastante programação. Então, é uma das áreas mais pedidas, pelo menos aqui, no sentido de estágio aqui em Brasília, para essa nossa bolha de UNB aqui, é uma das áreas mais pedidas. Como eu falei, é um mercado incrível. Sempre Muitas vai precisar de um oportunidades. desenvolvedor, gente. Em todo lugar. Por mais que Brasília seja esse centro de concurso, serviço público e nananã, toda empresa praticamente precisa de um Precisa de um desenvolvedor. programador, né? De um programador. Agora, o outro Matheus perguntou aqui. Curiosidade, sentiu mais dificuldade em cálculo ou eletrônica? E aí, para dar um pouquinho de contexto para vocês, recentemente eu estava postando muito nos meus stories o meu caderno de anotações aqui da UNB e tinha um monte de conta de eletrônica, porque eu tô fazendo eletrônica nesse semestre, né? Então, por isso que ele perguntou isso. Então, vou deixar você... Eu não gosto nem de escutar esse nome eletrônico, já vocês viram minha reação, eu já fico nervosa. Foi a pior matéria da minha faculdade, mas é que eu realmente tenho uma grande dificuldade. Nossa, cálculo bichinha perto de eletrônica, gente. Mas eu, graças a Deus, me livrei disso, mas agora eu tenho que aguentar esse ser aqui reclamando de eletrônica todos os dias. Infelizmente, eu nem consigo ajudar ele, porque eu tenho pavor, eu não me lembro de nada. E a minha opinião é um pouquinho diferente, mas é porque ela pegou um professor muito ruim de eletrônica. Muito, muito, muito ruim. E eu não peguei nenhum professor bom aqui de eletrônica, mas está sendo um EAD, né, nesse semestre de corona. E tá sendo bem mais fácil. Então, assim, a prova... A gente tem 10 dias para fazer a prova em casa. É, assim, 10 vezes mais fácil. Então... Tá reclamando de barriga cheia. Na minha opinião, eu achei cálculo 10 vezes mais difícil. Até porque quando eu fui fazer cálculo, eu era calouro. E aí foi um baque muito grande. Eu saí ali daquela matemáticazinha de ensino médio para eu ir para um cálculo de faculdade. É porque EAD é muito mais fácil. Vamos concordar que ninguém tá gostando de EAD, mas é mais fácil. É verdade, sejam ditas, está sendo bem mais fácil. Então, pergunta agora do Carlão. Qual a diferença entre ciência da computação e engenharia da computação? Então, a gente tem uma breve ideia mais ou menos do que seria essa diferença, que ciência da computação é mais software, engenharia da computação é mais hardware, mas como nenhum de nós dois faz nenhum desses cursos, a gente resolveu chamar a amiga da Lu, a Carol Estrela. Mais uma convidada nesse vídeo. Esse vídeo tá rico, hein, gente? Mais uma convidada para esse vídeo. Para aí ela, que faz ciência da computação, poder esclarecer essa dúvida aí para vocês. Então vou colocar o áudio dela aí na tela. O curso de ciência da computação foca mais na parte de teoria da computação e mais em software, enquanto que na engenharia vai mais hardware, mais linguagem de baixo nível. Por exemplo, a matéria que a gente tem em comum, que é organização e arquitetura de computadores, a linguagem é o mais baixo nível que a gente chega no curso, sabe? É o que a gente mexe em hardware mesmo. Então, a ciência da computação é mais focada na parte de teoria da computação, lógica computacional, e por isso a gente tem matérias como autômatos, compiladores,
lógica computacional 1, e não temos matérias como física elétrica, essas partes de circuitos, né, em geral. E o máximo que a gente mexe em circuitos é em circuitos lógicos e laboratório de circuitos lógicos. Mas de resto é muito mais focado em software, teoria da computação e lógica computacional. Agora, do Eduardo, pretendo fazer pós em engenharia de software ou cloud. Alguma dica? Eu sou a pior pessoa para dar dica para pós-graduação, porque assim que eu me formar, eu não vou pisar em uma faculdade. A não ser que me paguem. Aí vão ter que me pagar muito bem, que aí sim eu faço uma pós-graduação, mas Deus me livre, eu vou me formar e não piso mais, nunca mais em faculdade. O Lipe perguntou, o que fazer quando você precisa ter 2º grau completo, mas sua faculdade dá matérias antigas? É o que a gente falou no começo, a faculdade não vai te preparar para o mercado mesmo, e as vagas vão exigir que você tenha 2º grau, então o que você vai? Você vai ter que correr atrás por fora. Tem que estudar por fora, e aí vai ser sofrido, porque conciliar a faculdade com alguns estudos por fora é complicado. Né? Mas ela te dá a base, né? Então você consegue se virar, mas não vai ser fácil. A moral da história é que você sai, ou no finalzinho da faculdade, você está preparado para aprender qualquer coisa. Você consegue aprender qualquer coisa, mas falta aprender, né? Então, assim, você tem a base teórica para se virar, mas as vagas não cobram só essa base teórica, elas cobram conhecimentos técnicos que você tem que ter. Então, tem que estudar aí no final da faculdade ou logo em seguida. Fora que tecnologia tá sempre mudando, tá sempre surgindo coisas novas, então é um constante estudo. Até por isso que as matérias da faculdade estão desatualizadas, antigas, porque eles passam anos dando a mesma coisa. Agora o Pedro Vitor mandou: o que você acha sobre o curso de engenharia de redes? Estou pensando em migrar para engenharia de telecom. Então, assim como eu mencionei no início do vídeo, aqui pelo menos na UNB é a mesma coisa. Quando a gente diz engenharia de redes, é engenharia de redes de comunicações. Então eu vejo redes de computadores, internet e a parte de telecom. E eu também mencionei no início do vídeo que eu detesto telecom, porque é a parte do meu curso que mais tem cálculo, então é um cálculo pesadíssimo e eu me sinto muito distante da realidade. Então, eu não gosto de telecom. Eu gosto muito dessa parte de computadores do meu curso, eu acho muito bem estruturada, na ordem certa. Então, pra mim, o meu curso só não é perfeito, só não é 10 de 10, porque ele tem telecom. Essa é a minha opinião. E acho que outro ponto que vale avaliar, é que telecom aqui no Brasil não tem muito emprego. E é realmente uma área difícil, você quebra a cabeça, tem muito cálculo, você sofre e você se forma, não tem muito emprego. Fora do Brasil é um pouco melhor, mas aqui é bem tenso. Outra página aqui do Instagram muito boa que eu recomendo vocês seguirem é o Sociedade Pinguim, parceiro de Linux aqui. E aí, ele mandou aqui: para aprender programação, qual o melhor curso? YouTube, BergDev, brincadeira. Se inscreva no meu canal de YouTube, que lá a gente tem curso completo de Linux e de JavaScript. Mas eu acho que curso superior, como eu não faço nenhum curso relacionado, assim, diretamente relacionado a software, eu não sei dizer, mas se eu fosse dar minha opinião de graduando aqui de engenharia, eu diria que a melhor seria engenharia de software ou ciência da computação, e aí logo em seguida engenharia da computação. Para mim, eu acho que seria ciência da computação e engenharia mecatrônica. Engenharia mecatrônica programa mais do que da computação. Inclusive, eu nem sei porque comparam mais computação e ciência da computação, porque na verdade mais parecido é mecatrônica. Aí eu falei em primeiro lugar engenharia de software porque eu tenho na minha cabeça que é melhor você se formar e virar tipo engenheiro do que cientista, sabe? Mas pode ser só um preconceito meu mesmo. Esse aqui é para mais um parceiro meu aí de engenharia de redes na UNB. Fala, Felipe. Não, você não pode falar o professor, tem que falar. Eu não vou falar. Como manter sua sanidade ao ter aula com o professor X aqui? Eu não vou mencionar nomes porque eu ainda tô na graduação e se ele me ver aqui, ele vai me lascar ali na faculdade. Você tem que colocar o pi na edição, tá? Tá bom. Fala aí de novo. Como manter a sanidade mental na tela com você fala pi. Tá. Como manter sua sanidade ao ter aula com o
Então, gente, quem me segue lá no Instagram, inclusive se você não seguir, segue aí, é @berg.dev. No semestre passado ou retrasado, passado, eu tive aula com um dos piores professores da minha vida e ele era extremamente controlador e abusivo e abusava do poder e humilhava os alunos e saía por aí falando que você não ia passar na matéria dele, que ele ia te dar 0 e no final todo mundo acabou passando, mas ele fazia um mega terror psicológico durante o semestre inteiro e ele era um vagabundo. Ele entrava na aula assim, umas 10h30 da manhã, 11, sendo que a aula era às 10. Ele não ensinava o que era para fazer no experimento e falava assim, gente, o roteiro tá aí, pode fazer. Então era a mesma coisa que eu fazer sozinho essa porcaria. Então assim, como manter sua sanidade ao ter aula com ele, eu não consegui manter. E eu duvido que alguém consiga. É só isso que eu tenho a dizer sobre esse professor. Uma outra dúvida agora do Keilun. Por que você não segue a área de redes? Essa é uma pergunta polêmica. Poxa, Daniel, você faz engenharia de redes, mano. Por que você não continua em redes, cara? Tive que estudar altas paradas por fora de desenvolvimento web e eu tive que correr muito atrás para aprender essas coisas que não tem nada a ver com o meu curso. Eu faço engenharia de redes, eu estudo todo o protocolo HTTP, DNS, mas eu não vejo nada de desenvolvimento web. Engraçado, né? Curioso, mas eu não vejo nada, então eu tive que estudar muito por fora. Enfim, eu não sigo a área de redes porque eu cheguei à conclusão de que eu queria um estilo de vida, um estilo de trabalho um pouco mais flexível. Então eu queria ter um horário um pouco mais flexível para trabalhar. Eu queria trabalhar remoto. E além de eu querer toda essa flexibilidade, eu também queria uma área que tivesse bastante emprego, né? E infelizmente a área de redes, engenharia de redes, administração de redes, ela tem bem menos emprego do que a área de programação. Assim, toda esquina precisa de um programador. E é a coisa mais normal do mundo a empresa chegar e falar, não, você é programador, pode trabalhar remoto, trabalhar de casa aí, tem funcionários no Brasil inteiro. Isso é normal para programação, mas não é tão normal em outras áreas. Fora que a demanda também por profissionais de programação é muito mais alta e, no geral, o salário também é bem maior. Então, assim, não é raro a gente encontrar um programador com salário exorbitante. Não é raro. E nessa área de redes é um pouquinho mais difícil. Então, esses foram os principais motivos. Eu queria ter mais flexibilidade, queria trabalhar de casa, queria ter uma área muito boa de procurar emprego. Se der alguma meleca, eu consigo facilmente achar emprego de novo. Posso procurar oportunidades no exterior. E fora que eu também tenho uma vontade dentro de mim de empreender algum dia, de eu criar a minha própria aplicação em alguma área. E eu não consigo fazer isso como engenheiro de redes. Porque eu teria que ter um site, eu teria que ter algum software para eu vender, um software como um serviço. E para eu fazer tudo isso eu preciso saber programar. Então eu decidi ir para a área de desenvolvimento, mais especificamente para a área de desenvolvimento web. Então, para ficar mais independente, horário mais flexível e para eu conseguir empreender também. Próxima pergunta aqui, e eu não consegui ler seu nome pelo username, então vou te chamar só de WDL. Falou o seguinte: dúvidas sobre o teu conteúdo. O que te motivou a criar conteúdo e como que isso impacta aí na sua vida de programador? Eu acho que uma pessoa que me motivou bastante a produzir conteúdo e entrar nessa vida aí de influencer foi minha namorada. Eu tava rindo, eu nem sabia que você ia falar isso. Ela que criou a rede social primeiro, dentre nós dois, criou o Instagram, né? Eu criei o meu Instagram pra compartilhar um pouco da minha vida fitness, etc. E ele me ajudava nos designs, na edição de imagem, nos posts, porque ele já tinha experiência com isso, um pouco de marketing e tal. Então, no começo ficava meio que nós dois fazendo as coisas pro meu Instagram, pra minha página. E aí ele decidiu criar dele. Ele ainda estava um pouco perdido exatamente nisso. Quero redes, quero programação, quero Linux. E aí ele se decidiu e só foi. Então, eu ajudava ela na edição de imagem, de vídeo. Então, eu já tinha um pouco esse conhecimento de... consigo fazer posts, consigo editar vídeos. Eu falei, eu acho que eu vou aproveitar esse conhecimento aqui para falar de programação. E porque eu adoro tagarelar sobre isso. Então é maravilhoso eu poder, a qualquer momento do meu dia, só chegar, conversar com vocês, tirar um monte de stories, conversar com vocês no direct. E eu queria poder fazer isso o dia inteiro. Então, com o Instagram, com o YouTube, com redes sociais, eu consigo fazer isso. Então começou meio que com um hobby aí de quero fazer mais amigos programadores. E agora virou essa plataforma aí de vou produzir conteúdo para ajudar vocês com curso online.
E como ela falou antes, eu ainda... Assim que eu criei minhas redes sociais, eu tava meio inseguro, né? Sobre o que eu ia falar. Eu não sabia se eu falava de Linux, se eu falava de segurança da informação, de infraestrutura, de programação. E até o início desse ano eu ainda não tinha muita certeza. Então, inclusive meu username no Instagram era diferente. Era berg.linux. Então, eu já tinha certeza que eu ia virar sysadmin, que eu ia trabalhar com infra. E aí, de última hora, eu falei, não, quero virar programador por causa disso, disso, aquilo. E aí, eu troquei meu username para berg.dev. E essa interação é muito boa, gente. E eu queria fazer uns parênteses. Ele ama ensinar, ele ama dar aula, ajudar. Então, assim, se encaixou perfeitamente. Mais aqui no YouTube, porque dá pra falar, dá pra você ser você mesmo. E outro parêntese em como isso ajuda na vida de programador é que ele tá constantemente estudando e encontrando formas melhores de aplicar tais coisas, como melhorar o SEO, não sei o que, pra tá passando pra vocês. Então, assim, ele sempre tá atualizado. E fora o networking de várias pessoas aqui vendo e, nossa, ele sabe isso. Tem um impacto muito positivo na vida de programador, você tá produzindo conteúdo. E além de todo esse networking que eu falei, também tem essa parte de que quando eu quero produzir algum curso, mesmo que seja de algum assunto que eu considero super tranquilo de eu falar, eu ainda estudo pra caramba antes de eu fazer um curso. Eu estudo muito, 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 pra eu ter certeza de que eu não tô falando nenhuma besteira. Então, eu acabo me tornando um profissional melhor, porque eu tenho que estudar bastante antes de ensinar pra vocês. E aí... Responsabilidade, né? Eu fico bem mais responsável pelo conhecimento que eu tô repassando, né? Eu também consigo comprovar essa minha experiência através do YouTube, né? Então, por exemplo, qual o principal intuito de um processo seletivo? O entrevistador descobrir se você realmente tem a experiência que você diz que tem, certo? Então, quando eu tenho um YouTube, onde eu vou lá e dou um curso de Next, não existe prova maior de que eu sei Next, uma prova maior do que eu chegar e dar um curso de Next, entendeu? Então, acho que isso traz mais confiança também para quem for trabalhar comigo. E no futuro eu quero trabalhar full time como freelancer. Então, se eu tiver um curso sobre o assunto que eu vou trabalhar ali com alguém, eu acho que vai deixar ele bem mais confortável de trabalhar comigo. Enfim, e fora o networking também, né? Que meus 2 primeiros freelas que eu consegui foram pessoas que entraram em contato comigo no Instagram. Então, só consequências positivas dessas redes sociais que a gente criou. E agora, para finalizar o vídeo, o João Paulo perguntou: que tal falar um pouco sobre a sua agenda e rotina aí durante o dia? Então, os cursos de engenharia na UNB, exceto produção, eles são em período integral. Em período integral. Fala diurno, mas a gente pode ter aula 8 da manhã, 18. Pode ter aula noturna também, se a gente quiser pegar a matéria. Então, mas a gente que monta a nossa grade não é uma grade fechada. Então, se algum semestre você está se planejando para já pegar algum emprego, algum estágio de mais horas, você pode encaixar ali, mas não é fácil, ainda mais nessas matérias do final, porque só tem uma turma de cada matéria, então se só tiver aquele horário já complica a sua vida. Mas conte aí como é que é conciliar as matérias com trabalho e produção de conteúdo. É difícil pra caramba. É muito difícil. E você tem que escolher o que você vai sacrificar para você conseguir conciliar isso aí tudo, né? Então, por exemplo, não sei se todos vocês sabem, mas eu fiz um outro curso antes de eu trocar para engenharia de redes. Eu fiz 2 anos de engenharia ambiental dentro da UNB, aí eu pedi transferência interna e eu entrei para engenharia de redes. E aí eu coloquei como meta para mim mesmo de eu ainda me formar em 5 anos, que é o tempo que dura a graduação de engenharia. Falei, não, eu quero trocar de curso e ainda assim eu quero me formar em 5 anos. Então, putz, os meus semestres passados foram os mais difíceis da minha vida. Eu pegava muito crédito em matérias muito difíceis. Então, eu acabava dormindo mal, eu tinha problema com insônia para eu conseguir conciliar agora com a produção de conteúdo. E o estágio. Fora o estágio também, nossa, era muito tranqueira. E agora, felizmente, a maioria das matérias que eu fiz eu também tô acabando. Eu só não formo mais rápido agora porque tem uma questão de pré-requisitos, então vai ter um semestre aí que eu vou pegar 2 matérias e não, caberia tranquilamente agora nesse semestre ou no próximo, mas por uma questão de pré-requisito eu não consigo pegar. Enfim, a maioria das matérias difíceis eu já fiz, então agora eu tô conseguindo trabalhar e tô produzindo conteúdo e fazendo um restinho de matérias que faltam. Aí depois eu pego o TCC 1 e 2. Então meu dia consiste basicamente de
Durante o dia eu passo o dia inteiro programando, aí mais pra noite eu corro atrás do prejuízo da faculdade, e nessa hora também, final de semana, eu geralmente me organizo para produção de conteúdo. Então, tipo, sábado ou domingo eu vejo se dá pra gravar um vídeo ou se dá pra pelo menos eu organizar um roteirinho aí do que eu vou gravar durante a semana, e aí eu programo durante o dia. À noite estudo e faço testes, provas aí das minhas matérias, gravo vídeo e faço posts aí pro Instagram. E o que ajuda muito a gente também é procurar empregos e estágios que tenham horário um pouco mais flexível, se você ainda tá na faculdade. Porque eu, por exemplo, nos meus estágios durante a graduação, no meu primeiro estágio eu tava num semestre insano que tinha um monte de buraco. Então, eu dei sorte de pegar um lugar que eu podia, tipo, um dia fazer 4 horas e no outro fazer 6 e aí encaixando pra fechar as horas da semana. Mas assim, é tenso, não temos descanso no final de semana. Até porque é período integral e aí tem brecha entre aulas. Tem aula que é 10 da manhã, tem outra que é 4 da tarde, 6 da tarde. Então você tem que rezar para você conseguir aí, principalmente nesses períodos aí de muita matéria. Caso você queira um estágio, algum trabalho, você tem que conseguir algum estágio ou trabalho de horário bastante flexível. Então, porque senão você não vai dar conta ou vai, sei lá, trabalhar 2 horas de manhã, aí 2 de tarde, 2 de noite, mas aí não rola. Mas, em resumo, é bem puxado. A gente tem todas as horas do dia, tem que ter as horas do dia bem contadinhas, tudo bem ali cronometrado, encaixadinho. Mas a gente preza muito pra no final de semana ter algum período de descanso. Pra parar pra assistir uma série. Sexta-noite ou sábado de noite é dia e hora aí de série. E eu não troco minha sexta ou sábado de noite aí por nada. Uma questão de organização. É tenso, mas assim, organizar vai. Então, pessoal, é isso. Acabei de fritar aqui um monte de pergunta. Eu queria agradecer aí por todo mundo que assistiu esse vídeo. E se você chegou até aí no final, comenta um quê? Comenta hashtag elétrica melhor que redes. Brincadeira. Comenta aí qual o seu time. Hashtag elétrica é melhor que redes ou redes é melhor que elétrica. Mentira, gente. Comenta a sua faculdade aí. Pode ser também. Comenta aí sua faculdade e já deixa um joinha e se inscreve no canal. Valeu, pessoal, e até uma próxima.